Há pouco tempo eu fiz um vídeo falando de Robinson Crusoe, do escritor inglês Daniel Defoe. Entretanto, apesar de Robinson Crusoe ser a sua obra mais conhecida, é o livro de hoje, esse aqui, Moll Flanders, que é considerada sua melhor obra ou a sua obra mais importante, né? Ele lança depois de Robinson Crusoe. Antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no enredo de Moll Flanders, você precisa entender o contexto em que Moll Flanders foi escrito. Ele foi escrito para a sociedade de 1722. Só para a gente fazer uma comparação, e eu acho importante, Madame Bovary, de Flaubert, que é de 1856, ou seja, mais de 120 anos depois de Moll Flanders, Madame Bovary escandalizou a sociedade ao se deparar com uma história em que a Emma Bovary, casada, tornava-se adúltera, né? Traía o marido. O escândalo foi tanto que o escritor, o Flaubert, ele foi processado por ofensa à moral pública e religiosa e levado a julgamento para que ele contasse em quem ele tinha se baseado para criar a sua personagem, a Emma Bovary. É nesse julgamento que o Flaubert diz a sua famosa frase, né? Quando perguntam quem é, ele fala "c'est moi", ou "eu sou Emma Bovary". Eu tenho vídeo aqui no canal da Emma Bovary, vou deixar o endereço na descrição para você assistir. Mas eu fiz essa comparação para que você entenda que se muito mais tarde o pessoal já ficou horrorizado, imagine então um século antes o Defoe publicando Moll Flanders e colocando logo aqui na epígrafe, no comecinho do livro, na abertura, né, um texto que eu vou ser obrigada a falar para vocês. Ele é longo, por isso eu cortei algumas partes, né, mas diz isso, a epígrafe, abre aspas: venturas e desventuras da famosa Moll Flanders e companhia, que viu a luz nas prisões de Newgate e que ao longo de uma vida rica em vicissitudes foi, durante 12 anos, prostituta, durante 12 anos, ladra, casou-se 5 vezes, uma das quais com seu próprio irmão, foi deportada por 8 anos na Virgínia e que, enfim, fez fortuna, viveu muito honestamente e morreu arrependida. Então, gente, precisava coragem, né, para escrever essa epígrafe. E aí, o escritor, o Defoe, ele diz no prefácio que a história será sobre as suas memórias. Vejam que além de dar muitas spoilers nessa epígrafe, né, só essa epígrafe já horrorizaria a sociedade do século XVIII. Mesmo assim, o livro fez um enorme sucesso e a sua fama chegou até os nossos dias. Se não tivesse feito sucesso, provavelmente teria caído no esquecimento. No prefácio, o Defoe ele vai usar aquele velho recurso de tentar fazer o leitor acreditar, ou pelo menos ficar em dúvida, se a história é verdadeira. Ele fala até da dificuldade que ele teve em tornar decentes tais memórias, né, como a mulher contou para ele. Alerta ao leitor também, nesse prefácio, que ele teve preocupação em não mencionar qualquer ato criminoso sem condená-lo. E isso, gente, realmente é verdade. Ao longo da narrativa, você vai perceber que depois de um ato considerado reprovável da Moll Flanders, o narrador ele tenta sempre
aproveitar o ato para ilustrar o leitor para que não pratique o mesmo ato. Talvez essa seja a ferramenta que ajudou o livro a não ser completamente repudiado pela sociedade daquela época. Então, se foi isso, eu acredito que sim, que foi, a gente não sabe, não vai saber nunca. O Defoe foi muito inteligente. A protagonista, na verdade, ela não se chama Moll Flanders, esse é o apelido que ela vai ganhar no futuro. Seu nome verdadeiro, ela diz que prefere não revelar, mas ela vai ser chamada de Betty, tá? Então, a Moll Flanders e a Betty é a mesma pessoa. Ela era filha de uma ladra que foi deportada por seu crime de roubo quando a Betty, ou a Moll Flanders, tinha apenas 6 meses. Então, a pequena ficou ali meio que aos cuidados de um parente, que depois meio que se perdeu, e ela vai ter então uma infância muito complicada, e ainda muito menina, ela vai se juntar a um grupo de ciganos que a abandonam numa cidade chamada Colchester. E ali naquela cidade, naquele vilarejo, ela foi acolhida pela paróquia e passou então a viver na casa de uma mulher pobre, mas muito honesta, que ganhava vida hospedando esses órfãos e educando crianças, sejam esses órfãos, sejam crianças então da sociedade também. Com o tempo, essa mulher acabou se afeiçoando a Betty, ou a Moll Flanders, e a protegê-la. E como era uma criança muito esperta, muito engraçada, e que dizia sempre que ela queria ser uma dama da sociedade, isso acabou chamando a atenção de muitas senhoras ali da cidade, né, que iam ver, falar com ela e lhe davam dinheiro, porque achavam que ela era engraçadinha. Ela dava esse dinheiro para a dona da casa, então isso lhe permitiu viver com a sua protetora por mais tempo, mesmo já tendo idade para trabalhar. Então o costume era que ficasse até uma determinada idade e depois ia trabalhar em casa de família. Entretanto, quando ela tinha 14 anos, a sua protetora morreu e ela ficou sem ter onde viver ou para onde ir. E aí ela ficou muito desesperada, né, porque ela não sabia qual seria o futuro dela. Mas uma das senhoras que já a conhecia, que costumava visitá-la com suas 2 filhas, acabou levando-a para que fosse morar então em sua casa, um pouco como dama de companhia das filhas, tal, né? Mas na família havia também 2 rapazes, 2 irmãos das 2 moças, e ambos se interessaram pela Betty. Enquanto o filho mais velho não tinha nenhuma intenção de se casar com ela, mas apenas queria que eles fossem amantes, não podemos esquecer que a Betty era muito bonita, era uma moça muito bonita. Já o filho caçula, chamado Robin, realmente amava a Betty e queria se casar com ela, inclusive enfrentando a família, né, que jamais deixaria ele casar com uma moça sem posses, né? Era uma família de posses, e ela era uma moça sem posses. Mas aí as coisas começam a dar errado, porque a Betty, ela se apaixona pelo irmão mais velho, e sem que ninguém saiba, ela se entrega a ele e eles começam a ter então um caso amoroso. Com o tempo e com as intenções de casamento do irmão caçula, o próprio irmão mais velho aconselha a Betty a se casar com ele. Ela fica muito magoada, como assim? Eu sou apaixonada por você, mas ele vai mostrando claramente para ela, isso a gente tem que admitir, ele é honesto, que ele jamais se casaria com ela, não ficariam juntos, e ela teria muitas vantagens sendo uma moça pobre, se casando com o irmão dele, que era um rapaz de uma família tão boa, né, tão cheia de posses, tá? Então, ela acaba cedendo e casando-se com o caçula. Apesar de se casar com Robin,
Ela continuou apaixonada pelo irmão mais velho e não teve uma vez ali que ela se deitava com o marido sem pensar no cunhado. Ela teve 2 filhos, mas o casamento durou pouco, apenas 5 anos, porque o Robin morreu. Os sogros, que já não tinham dado muito dinheiro para o Robin quando ele tinha se casado, ainda tiraram as crianças dela, algo com o que a Moll Flanders não se importou muito, pois ela acreditava que sem filhos, com um pouco de dinheiro ali que ela tinha conseguido ajuntar, né, ou juntar, e ainda muito jovem e bonita, ela teria a vida toda pela frente. Ela pensava em reconstruir, conseguir um outro casamento e reconstruir a sua vida. E sem filhos seria muito mais fácil. E aí, gente, começa uma série de aventuras e desventuras que, obviamente, eu não vou contar para que você possa ler o livro. Claro que em alguns momentos a gente se pergunta se o escritor, se o Daniel Defoe não exagerou um pouco, se é possível tanta coisa tão diferente acontecer a uma única mulher. Mas é ficção, né? E na ficção cabe tudo. Qual o grande valor de Moll Flanders? O grande valor desse livro é trazer uma protagonista mulher que, mesmo errando muito e sofrendo, claro, as consequências dos seus erros, ainda assim ela é dona do seu destino em uma época que a maioria das mulheres não apitava absolutamente nada. As mulheres não tinham qualquer autonomia. Então, acho que isso também é uma coisa que impressionou a sociedade daquela época. Além disso, há uma ironia fina, né, na história toda, pois desde criança a Moll Flanders ela dizia que ela queria ser uma dama da sociedade, e ela vai ser uma dama da sociedade em muitos aspectos, apesar de ter uma outra vida secreta, completamente desregrada e corrompida. É como se o autor ele mostrasse a hipocrisia da sociedade, em que uma pessoa pode aparentar uma coisa e ser outra completamente diferente. Quase ao final do livro, talvez temendo uma reação da sociedade pela sua história, o Daniel Defoe ele escreve pela boca da sua personagem. Abre aspas. Como essa história de minha vida tem por finalidade inferir a exata moral de cada episódio e servir para a instrução, garantia, advertência e aprimoramento de cada feitor, isto será encarado apenas como uma digressão inútil sobre as pessoas que são obrigadas a revelar os seus graves segredos, seus ou dos outros. Então, percebam que ele vem com isso ao final. Então, mais uma vez, ele reforça o valor educativo da sua obra, o que, a meu ver, é um pouco forçado. Claro, por quê? Porque a Moll Flanders, muitas vezes, ela não se arrepende de forma alguma ou de jeito nenhum de alguns dos seus atos. Mesmo estando em vigor a moral rígida do século XVIII. Ela se arrepende de muita coisa, sim, mas nem tudo, tá? É como se Defoe houvesse criado um bom argumento para defender a sua obra e a si próprio, mesmo que isso não fosse mesmo que a sua obra não fosse tão útil à moral como ele queria fazer crer à sociedade. Então, para mim, é apenas um artifício que ele utilizou. Que é um exemplo? Um bom exemplo é como a Moll Flanders relata que gosta da sensação, né, a adrenalina e da aventura de roubar, mesmo quando ela não precisava.
O Defoe consegue, aliás, nesse momento, né, penetrar na alma do ladrão e descrevê-la muito bem. Então a gente vê pessoas que roubam sem precisar, mas continuam roubando, que é essa coisa de enganar o outro, né, de ser mais esperto do que o outro. Acho que é uma leitura importante, mas sempre, gente, tendo o olhar para o contexto. Século XVIII, 120 anos antes de Madame Bovary. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar. Tudo isso é muito importante para o canal crescer e para a gente divulgar literatura nesse país. Até o próximo post.